Carla tem toda a razão na consideração que ela faz, Diego, e eu vou um pouquinho além, se me for permitido. Me parece que o grande problema de hoje, que gera tanta dor, tanto constrangimento entre aqueles que têm um olhar mais crítico e analisam a cena política da Praça dos Três Poderes, não está em torno de se a maconha deve ser liberada para uso comum, se não deve ser liberada, se as outras drogas também devem ou não, se, como um determinado ministro sugeriu, deve existir um limite de até 25 gramas para consumo pessoal tolerável, acima disso caracterizaria crime. A questão que gera dor e angústia não é essa. O que está gerando dor e angústia há cerca de 20 anos no Brasil é se é o Poder Judiciário que tem que resolver essas questões ou se essas questões são dadas ao Poder Legislativo. Muitos dizem que o Poder Judiciário resolve por conta da inércia do Poder Legislativo. Mas aí eu faço uma pergunta, quase retórica, só para reflexão. Mas se o Poder Legislativo fica inerte, por isso o Poder Judiciário toma para si a competência que é do Poder Legislativo, como um singelo professor de direito constitucional, me parece que não. Ou então nós teremos transitado definitivamente de uma democracia para uma aristocracia. Nós teremos saído do governo do povo, do governo de todos, para o governo dos sábios, dos ungidos pelo saber, como só os ministros do Supremo Tribunal. É o que diz a própria Constituição. São homens e mulheres de notável saber, mas não recebem o voto popular. Então, veja, o artigo 22 da Constituição da República é muito claro quando diz que compete à União legislar sobre matéria de direito penal e processual penal. Mas a quem da União? Ao Congresso Nacional. A nossa democracia é representativa. Quem é eleito pelo povo para legislar nas competências federais? Os deputados federais e deputadas federais, senadores e senadoras, não os ministros da Corte Suprema. É claro, não podemos negar o papel nobilíssimo, muito importante do Supremo Tribunal Federal de exercer o controle de constitucionalidade das leis, porque a ele cumpre a guarda da Constituição. Ele deve fazer essa análise que se chama, Diego, análise de parametricidade, Carla, ou seja, se a lei está de acordo ou não com a Constituição. Mas essa é a tarefa do guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal. Não significa dizer que o Supremo, pelo fato de a Lei 11.343, que é a chamada Lei de Drogas, não dizer exatamente qual é a quantidade permitida ou não de maconha ou de qualquer outra substância, que o Supremo Tribunal Federal tem condições de tomar para si essa deliberação e legislar, ou melhor, ditar uma norma que é uma norma que deve competir a quem recebeu o voto para isso. Bom, se a decisão do Congresso Nacional não está boa, então que possamos eleger uma nova legislatura, legisladores que decidam conforme a vontade popular. Eu digo a vocês, embora a minha opinião aqui não tenha importância nenhuma, nem deve ter, eu estou apenas fazendo uma análise de trato jurídico, mas só para legitimar o que quero dizer. Eu, como cidadão, eu sou a favor da revogação completa da lei de drogas. Acho que a política antidrogas dos últimos 50 anos só gerou morte, miséria, corrupção, tragédia social. Isso tem que ser tratado na política pública de saúde, não na lei nem na repressão penal. Só que essa é uma opinião minha de cidadão. Não quer dizer que, com isso, eu goste que o Supremo Tribunal Federal tome uma decisão que, em verdade, tem que ser tomada pelo Poder Legislativo. Então, me parece que o ponto fundamental nesse julgamento do recurso extraordinário 635-659, que é esse recurso, que se refere ao artigo 28 da Lei de Drogas, que vai continuar agora sem data para continuidade no Supremo Tribunal Federal, não quer dizer que o fundamental desse julgamento seja em si o mérito do que está sendo julgado, mas o limite de atuação do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário para que a Suprema Corte da nossa República não se transforme numa Assembleia Nacional Constituinte de escala permanente, porque não é esse o seu papel.